como que os bancos e as instituições do mundo inteiro são regulados por este acordo aqui? Será que vai ter mais um acordo depois da pandemia e da provável recessão dos Estados Unidos e da recessão global? Imagina o seguinte cenário: você e 5 amigos emprestando, cobrando e transferindo dinheiro uns para os outros e para outras pessoas também, sem ninguém, sem nenhuma instituição, sem ninguém regular, nem inspecionar, nem nada. Em 1988, o International Conference of Capital Management and Capital Standards, denominado como o Acordo de Basileia, é um tratado que foi criado com o principal objetivo de regular o funcionamento seu e dos 5 amigos, que seriam os bancos e as instituições financeiras do mundo inteiro. Então isso aí aconteceu lá na Suíça, na cidade de Basileia. Esse acordo foi por iniciativa do Comitê de Basileia e também ratificado por mais de 100 países no mundo. Então o intuito de qualquer acordo, né, obviamente, é tornar mais justo e previsível para todos os lados, olhando por uma mesma ótica, né? Então, falando desse tratado, esse acordo foi feito com a finalidade de dar mais segurança e preservar a solidez do sistema bancário mundial. E ela tem 2 principais pilares. A primeira é uma metodologia comum de avaliação de risco de crédito para as operações financeiras. A segunda obriga que as instituições mantenham sempre um índice mínimo de capital depositado em caixa. Bom, se a gente for pensar no quesito tempo, o acordo foi feito há muito tempo atrás, né? E por isso que eles tiveram que se reencontrar para lapidar mais esse acordo. Foi dividido entre Basileia I, Basileia II em 2004 e Basileia III em 2010. O primeiro acordo deu início a 3 principais regras. 3 principais regras. A primeira regra, ela pede que você se inscreva no canal, deixe seu like aqui e ative o sininho. Isso faz com que o algoritmo entenda que é um vídeo legal, que é um vídeo que tem um conteúdo bacana, e assim ele compartilha com outras pessoas. E é claro, assim você me ajuda por aqui também. Então a primeira regra, ela exige um índice mínimo de capital ou também com um indicador financeiro para analisar bancos. Então se você me segue, comprou o curso Penso Logo Invisto, você já saberia do que eu estou falando. Ou simplesmente se você me segue lá no Instagram, eu sempre trago dicas muito legais diariamente sobre investimentos, sobre indicadores financeiros, enfim. Então esse indicador é o índice de Basileia. Nada mais, nada menos é que um banco deve manter depositados em caixa pelo menos 8% do valor atual de seus empréstimos. Então, primeiro, capital regulatório. Então, aqui ele determina que a instituição financeira ela precisa manter uma quantidade de capital próprio depositado em caixa para mitigar possíveis riscos. A segunda, avaliação de risco, obriga toda a instituição a avaliar o risco das próprias operações de empréstimo e financiamento. E para isso, utilize o perfil de crédito do tomador para fazer as análises. O segundo acordo trouxe uma maior liberdade para os bancos, da maneira que os limites de capital fossem adequados de acordo com o Banco Central de cada país. Isso faz muito sentido porque cada país tem uma economia diferente, tem um juros diferente, tem uma inflação diferente. Então trouxe mais essa flexibilidade. 3. As regras do Basileia III foram criadas após a crise de 2008, ou para quem não lembra, conhecida como a crise do subprime. O nome subprime, para quem não se recorda, não sabe e quer saber, ela se refere a empréstimos que foram concedidos lá no tempo atrás, né, a pessoas com alto risco de crédito, né? Em outras palavras, o que isso quer dizer? Então essa crise subprime, ela foi movida pela concessão de empréstimos hipotecários de alto risco que eram revendidos no mercado como opções seguras e rentáveis de investimento. Mas enfim, eu posso trazer um vídeo contando tudo sobre essa crise se vocês quiserem, então deixem aqui através dos comentários se você quer ou não que eu traga esse vídeo para vocês. Então, logo depois da crise subprime, que foi uma das maiores crises de todos os tempos, que aconteceu lá nos Estados Unidos, eles aumentaram a regulação sobre o sistema financeiro, o que levou, obviamente, a uma imposição de limites mais rígidos, né, para a atuação dos bancos e as instituições financeiras, tá? E as 2 principais medidas do novo acordo, né, de 2010 são: 1. Colchão de conservação de capital, ó que nome estranho. Isso aqui nada mais, nada menos é que um extra de 2,5% que foi incluído na conta daqueles 8% que eu comentei com vocês da sua reserva, tá? Então logo, hoje quando analisar um banco, um índice de Basileia saudável pode ser considerado ali na casa dos 10,
11,5%. 2. Colchão contracíclico de capital. Essa regra determina que os bancões mantenham em caixa uma reserva entre 0 e 2,5% sobre o capital emprestado do banco. Mas aqui a taxa varia de acordo com a situação financeira de cada país, o que faz sentido na minha opinião. Mas ela foi pensada mais para mitigar o risco de crise sistêmica. Então, para isso, eu peguei um exemplo que achei dos principais bancos com alguns indicadores, e aqui eu vou dar somente mais uma ênfase dentro do índice de Basileia, beleza? Então, só voltando para esclarecer um pouco mais, o que é o índice de Basileia? Então, ele é utilizado para indicar uma proporção entre o dinheiro do banco e o dinheiro que ele deve para outras entidades e pessoas. Ou seja, ele é um índice que mostra o quão saudável é um banco. Então, quanto maior a porcentagem, mais pode se considerar seguro um banco. Então, lembre lá do acordo de Basileia 3, que eu comentei que um bom indicador de porcentagem seria ali na casa entre os 10 a 12, 11,5% como ok mediano, quando ele tem esse índice abaixo de 8% ou 8%, significa que o banco está apresentando risco, que é o que foi denominado no índice de Basileia 1, lá em 1988. Então, pegando esses 4 exemplos aí da tela de bancos, né, os maiores bancos aqui que temos no Brasil, a gente consegue ver que todos têm um índice de Basileia bem saudáveis, bem acima ali do que é esperado, do que é o marco regulatório, né, que foi criado no índice de Basileia, e a gente consegue ver que o Banco do Brasil é o que tem o maior nível, tá? Agora vamos pegar um exemplinho aqui só para entender um pouco melhor, tá? Imagina que a cada R$100 emprestados, o banco precisa ter pelo menos R$11 prontamente disponíveis. Então, na prática, olhando, então quanto maior o índice de Basileia, o que a gente pode entender? Menos alavancado o banco é, menos arriscado tanto da ótica do investidor quanto para o cliente, mas também, por outro lado, menor a capacidade de gerar lucro para o banco, né? Porque esse, obviamente, é um dinheiro que está parado ali, está sendo deixado de usar para o principal objetivo do banco, né? Que é emprestar dinheiro e tudo mais, ganhar em spread e tudo mais. E se você ficou curioso sobre os outros indicadores financeiros, temos um curso chamado Pense Logo Invisto, que eu já citei aqui nesse vídeo. Nele eu ensino absolutamente tudo que você precisa saber para a sua vida de finanças e investimentos, tá? Então eu pego na sua mão e ensino de uma maneira tão fácil que até uma criança de 12, 10 anos consegue entender. Nesse curso tem mais de 6 módulos, mais de 63 aulas, e eu mostro na prática como analisar uma ação com os principais indicadores financeiros que estão aí na tela para vocês. Mas enfim, tirando essa parte do curso aqui, para quem esteja interessado, a gente vai abrir uma turma já já. Então fica de olho lá no Instagram. Vamos lançar um outro curso também mais sucinto, mais prático e barato para quem quer sair do zero e quer atingir o mínimo ali de conhecimento para conseguir investir por conta própria, ter suas próprias opiniões. Então o Acordo de Basileia ele foi feito pensado no âmbito mundial de todos os bancos, né? Então, nos últimos anos passamos aí por uma pequena grande crise, né, que foi o Covid-19. Isso afetou a economia geral. A gente viu a maior economia do mundo entrando em recessão ou vai entrar em recessão, que é os Estados Unidos. Vimos um dos maiores bancos aí suíços, né, quase sendo quebrado, né, que é o Credit Suisse, enfim. Então, vamos ver se eles vão se reencontrar, vamos ver se vai ter alguma outra regra, né, a ser implementada nesse tratado. É mais uma teoria que eu estou trazendo aqui, que outro dia me perguntaram sobre o Acordo de Basileia, e enfim. Então é isso, galera, um abraço e até o próximo vídeo.